tarde, meu povo lindo. Como estão vocês? Estou com saudade de todos. Quero ser blogueirinha, Kika. Vamos lá, todo mundo já sabe quem é a gente. Mas a gente nunca cansa de se apresentar, né? Porque até a gente ficar famosa, tem gente que não conhece. Eu sou a Carol Capuano. Aqui comigo, Kika Hernani. Nós somos as duas representantes do dia do podcast das Fênix. Esse ser mitológico que renasce de suas próprias cinzas nos inspirou a criar este podcast. A ideia aqui é trazer as nossas histórias, a nossa vivência, o nosso ponto de vista para inspirar outras pessoas a mudar a própria vida, ou como o ser mitológico, renascer das cinzas, né? Quem é que sabe? Então, Kika, o tema de hoje é um tema bem espinhoso. Quando você me sugeriu, eu fiquei meio assim, né? Porque eu falei, putz, não sei se eu sou habilitada, mas eu queria que você explicasse o tema segundo o seu ponto de vista, por favor. Então tá. Olá a todos, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu quis falar sobre uma personagem de uma saga muito famosa do Harry Potter, que é a Hermione. Carol, não sei se eu falei o nome certo. Hermione. A gente não precisa ficar preocupada com a pronúncia. A gente é brasileira e aqui é Hermione, tá tudo certo. E a J.K. Rowling que lute. Isso. Mas, enfim, eu falei pra Carol que eu achava a Hermione chata. E aí a Carol ficou super, falou assim, como assim a Hermione chata? Porque a Carol é Potterhead de coração e ela é assim. Aí eu falei assim, mas ela é chata porque ela fica o tempo todo tentando provar que ela é inteligente, né? E aí eu fui explicando para a Carol por que eu não gostava da Hermione, aí eu comparei a Hermione com as mulheres que estão sobrecarregadas na pandemia, porque elas tiveram que aumentar a quantidade de responsabilidade, elas perderam muito apoio, e eu falei para ela, eu falei assim, o que eu vejo na Hermione é muito disso, né, com ela ter o tempo todo que provar que era melhor, né, e aí, né, a Carol me explicou a origem dela, a gente conversou um pouquinho, e aí ela entendeu. Não, eu entendi super seu ponto de vista, tal. É que a gente tem que, lógico, entender o contexto, né? Se a gente vai falar da história em si, eu até levantei a data hoje. O primeiro livro do Harry Potter, que é onde Hermione surge, foi publicado em 1997. E essa história, a J.K. Rowling já tinha escrito na década de 80. Apesar de inspirar tantas meninas ainda hoje, a gente tem que pegar no contexto histórico ali da década de 80, que o feminismo ainda era tido como uma coisa absurda, né? E eu também entendo como um personagem meio alter ego da autora, sabe? De ela ter que se provar. E é engraçado quando a gente pega por um outro ângulo, porque, como você disse, eu sou muito fã de Harry Potter. Eu gosto, gente, antes que me julguem, eu gosto muito mais dos livros do que dos filmes. Eu acho os filmes, às vezes, um pouco superficial, mas o livro tem muito detalhe, muita coisa bacana, assim. E eu falo que eu cresci com a história, porque eu comecei a ler em 97, comecinho ali. Então eu li junto, e quando os filmes saíram, era só decepção atrás de decepção, porque nunca que o filme vai ser igual à história do livro. Mas a Hermione, no livro, é também uma menina que tem muitos olhares do tipo assim, primeiro é uma criança, gente, a primeira é uma criança de 11 anos, ela cresce com a história. Uma criança de 11 anos que, na visão dos amigos, quer se aparecer, porque ela é sabichona, os professores falam tudo, ela sabe. Então, em nenhum momento, ela quer se provar, ela quer ser aceita. E nisso eu fiz uma comparação com a minha vida. Óbvio que não na escola, tá? Com o seu olhar, tá, Kika? Eu nunca tinha prestado atenção dessa forma como você falou. Mas ainda quando criança, eu buscava chamar atenção, por exemplo, dentro de casa. O meu irmão dava muito trabalho. Nossa, minha mãe foi incansável vezes na escola porque chamavam, porque o meu irmão dava trabalho, brigava, acontecia e não sei o quê. E eu queria chamar atenção, tirando boas notas, sendo uma aluna que
era elogiada. E eu me lembro de uma cena específica que a gente viveu. Olha, minha mãe foi chamada na escola por conta de alguma coisa que meu irmão aprontou, eu não vou lembrar o quê. E ela não tinha com quem deixar a gente foi junto. A minha mãe foi na escola falar com a diretora e a gente foi junto, porque não tinha com quem ficar. Então a gente ficou tipo numa sala de espera lá, já era à noite. Aí uma hora a diretora abre a porta, meu irmão entra e eu fico lá sozinha com o livro, sempre com o livro na mão, lá lendo no meu. E daqui a pouco abre a porta de novo, a diretora fala: Carol, você pode vir aqui um minutinho? Eu falei: nossa, eu vou tomar bronca. No que eu entro na sala onde estava minha mãe e meu irmão, a diretora começa assim: por que você não se inspira na sua irmã? Porque olha como a sua irmã é uma boa aluna, as notas dela, eu só recebo elogios da sua irmã, e não sei o que, e não sei o que. Tá bom. Eu lá achando, nossa, arrasei, né? Nossa, que linda, Hermione. Nossa, aquela na sala de aula, eu sei, era assim. Cheguei em casa, eu apanhei da minha mãe. Eu apanhei da minha mãe. Você fala: por quê? Por que você tem que ser tão parecida? Seu irmão tomou bronca porque você sabe demais. Olha o nível de raciocínio que era. Então, eu me vi. Quando você deu esse olhar da Hermione, eu me vi nessa personagem e eu nunca tinha feito essa comparação. Por que eu gostava dela, mas era inconsciente. Sim, eu sei que a J.K. Rowling, o livro dela, né, ele foi recusado por diversas editoras, né? Então ele levou muito tempo até ser publicado. Uhum. Tanto que a data de aniversário do Harry é 1980, né? A data de nascimento dele. Então, a gente acredita que ele passou a infância nos anos 80, essa é a visão. Então, a Hermione é uma criança que cresceu nos anos 80, a gente sabe que ela cresceu naquela época, né? Mas, mesmo assim, ela se cobrava demais, né? Ela sempre tinha que ser melhor, né? Ela tinha que provar alguma coisa, porque além dela ser mulher, ela também era de uma família que não era de bruxos, né? E aí ela tinha muita coisa para provar, então parecia que ela estava o tempo todo tendo que ser mais esperta que todo mundo, ser mais inteligente que todo mundo, e ela nesse processo, acaba perdendo alguma coisa da infância, alguma coisa de simplesmente ser uma criança, né? Porque criança vai errar, criança tá aprendendo, tá crescendo, tá se desenvolvendo e não é perfeita, né? Exato. E eu acho assim que nessa ânsia dela de ficar o tempo todo provando que ela merecia estar lá, porque ela ficava o tempo todo provando, eu mereço estar aqui tanto quanto vocês, eu acho que ela acabou perdendo outras coisas que ela poderia ter ganho no processo, né? Sim. Mas a gente sabe que tem a ver com o contexto histórico da época, né? Que o livro foi lançado, a visão que se tinha das mulheres, porque assim, a visão de que a mulher é a cuidadora, né, de que a mulher tem que ajudar, então é uma coisa assim muito antiga, né? É engraçado você falar isso. Agora, quando você faz um paralelo com a nossa vida, né, tipo, vamos sair da ficção e trazer para nossa realidade aqui, para nossa vida. Como que a gente pode ver, eu até contei essa ceninha aí, que é verdade, gente, aconteceu isso mesmo. Eu fazia parte da fanfarra, bem década de 80 mesmo, sabe? Na verdade, ali já era o início da década de 90, porque eu fui criança na década de 80, nasci em 81, igual o Harry Potter em 80, então a gente tem a mesma idade, praticamente. Então, início da década de 90, eu ali com 10, 11 anos, criança, tendo que passar por essas descobertas, que é a da pré-adolescência, da adolescência, e ao mesmo tempo tendo que vivenciar um machismo extremo dentro de casa. Eu cresci ouvindo frases do tipo: prendam sua cabrita que meu bode tá solto, minha cabrita prendo eu. É absurdo pensar que a minha mãe era machista desse jeito. Mas era machista pra caramba. E eu vivendo num lar machista, eu tinha tudo para me tornar um adulto machista, sabe? Porque a gente... E eu sei que em alguns aspectos, durante muito tempo, eu fui. Durante muito tempo eu reproduzi um discurso machista, até eu me dar conta de falar, peraí, por que eu tô reproduzindo isso, né? E eu acredito que a personagem também é um reflexo de um tempo até anterior, né? Porque se você pensar, a JK já tinha ali os seus 40 anos quando escreveu essa história. Então ela é reflexo de uma sociedade anterior. É que ela não era brasileira. Talvez na Europa, né, onde ela escreveu em Portugal, na Europa onde ela viveu,
o machismo não fosse tão forte como a gente vê aqui. E essa questão da mestiça que você falou, da personagem da Hermione, ela não era nem mestiça, ela era, na visão dos Sonserinos, que os bruxos, ela era sangue ruim, ou seja, ela não tinha sangue bruxo. Foi uma surpresa quando recebeu a carta, tipo, trazendo aqui a... Não tô dando spoiler, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, o livro, o filme já tem uns anos aí, né? Não tem nada de novo. Por favor, se você não leu, leia. Se não assistiu, assista, porque, enfim. Aí, nesses dias, eu tava... Olha que engraçado. Minha sobrinha tem 6 anos. Ou seja, ela não é Harry Potter. A geração dela é outra. Mas é óbvio que eu vou mostrar o Harry Potter pra ela, porque eu sou muito fã do Harry Potter. E eu quero mostrar pra ela. Só que aí, também, eu tô fazendo isso com muito cuidado. Porque a chance de eu mostrar e ela falar, não gostei, nunca mais querer pegar e eu ficar frustrada é muito grande. Então, vamos com calma. Com parcimônia, mostrando. E aí, você gostou? Vamos ler junto o livro? A tia te liga todo dia pelo WhatsApp, a gente lê um capítulo. Não sei o que, vamos ver. Porque eu acho que a leitura, ela é mais... Esses aspectos, assim, da personalidade, talvez o filme não tenha esses detalhes, sabe? Que no livro te dá. Mas eu gostei muito dessa visão, assim, do quanto que a Hermione é antifeminista. Mas o engraçado que aí a JK vai escrevendo as histórias, aí ela dá uma segurada no freio quando começa a fazer sucesso, espera para lançar os livros conforme os filmes vão fazendo sucesso. Depois de 10 anos do último filme, ela lançou, tem uns 4 anos, 4, 5 anos, a peça de teatro, só para Inglaterra. E essa peça de teatro, que já disse que não vai virar filme, foi vendida no mundo inteiro como livro. Então você lê uma peça de teatro mesmo, roteiro, sai de cena, não sei o quê. E na peça, a Hermione virou ministra da Justiça, ministra do... Ela virou ministra, tipo, ela virou a mais poderosa. Porque ela era a mais preparada. Exatamente. E assim, se a gente for parar para pensar, devia ser muito difícil, né? Ter que ficar o tempo todo provando que você merecia estar ali, Sim. Que aquela carta não chegou para você à toa, que você é inteligente e que você... Só que eu achava que ela estudava demais. Né? E assim, eu acho que ela queria ser aceita. Ela queria ser aceita. Eu sei que ela queria ser aceita, mas só que chegava um ponto que ela começava a ser chata. Sim. Porque ela ficava corrigindo os outros. Sim. Ela ficava falando, você é assim. Então, você acabava perdendo aquilo, né? Em vez dela ganhar, conquistar as pessoas por ela, né? Uhum. Pelas pessoas que ela era, ela acabava perdendo, porque era chato, gente. Ninguém quer alguém que fica o tempo todo falando que você está errado. Falando o que você pode mudar. Gente, ela não era a mãe dos outros. Não. Ela era alguém que estava ali tanto quanto eles para aprender, tanto quanto eles para crescer, para se desenvolver. Então, ela perdeu muita coisa, assim, porque ela tinha que ficar o tempo todo mostrando que... Provavelmente sofria de uma ansiedade do caramba, né? Porque não conseguia, sei lá, esperar o tempo das coisas, de um imediatismo muito grande, de querer resolver tudo de uma forma... eu não sei te dizer assim, mas mais uma vez, do jeito que você fala, da forma como você enxerga, eu me vejo nessas suas palavras, assim, porque quantas vezes eu também tinha essa mania de ficar corrigindo os outros, de tipo assim, meu Deus do céu, e aí eu comecei a perceber que eu tava sendo chata pra caramba, mas talvez esse senso é uma personagem que fez com que muitas pessoas também começassem a observar isso. Mas no fim, a história não devia chamar Harry Potter, porque quem salva sempre foi a Hermione. Sempre foi a Hermione. Ela tinha raciocínio lógico, ela era melhor em magia, ela era melhor para executar os feitiços, ela estudava, era mais preparada. Sim, mas o Harry é tipo, se a gente for pegar a jornada do herói. Sim. Então o Harry se encaixa na jornada do herói, né? Aquele cara que ninguém tá esperando nada, mas que vai lá
E tipo assim, e tudo acontece com ele, é fantástico, gente. É uns negócios assim que você fala, gente, já beira o tipo, gente, ele é uma criança como qualquer outra. Tudo bem que o pai dele era isso, que a família dele era aquilo, mas, gente. Ó, você leu os livros? Não, você só assistiu os filmes. Eu li o primeiro livro. Não. Então, ao longo da história, chega lá, não é no quinto, eu acho que é no quinto, na Ordem da Fênix. Na Ordem da Fênix, o Harry descobre por que ele é o escolhido, o preferido. Quando ele nasceu, ele e o Neville, que é outro personagem também muito legal, que é secundário, mas ali naquele momento ganha um destaque legal. Então, ele e o Neville têm foi feita uma profecia, então o que acontece? Existe no mundo da JK realmente videntes ali, pessoas que têm a predisposição de prever o futuro. E aí, uma vidente previu que estava nascendo a pessoa capaz de derrotar o Lorde das Trevas, porque estava na primeira ascensão do Lorde das Trevas. E entre o Neville e o Harry Potter, o Voldemort achou que era o Harry Potter, ou seja, ele escolheu o Harry Potter. Foi lá e foi para matar o bebê. E aí tem tudo que a proteção da magia antiga, da Lilia, que protegeu o Harry, ricocheteou, blá, blá, blá. Tem toda aquela história lá. Quem não assistiu, assista, por favor. Depois me chama aqui para conversar. Eu não tô dando spoiler, porque já tem 20 anos essa história. Pelo amor de Deus, quem falar assim que eu tô dando spoiler, ó, vou até pôr na descrição assim, se não leu ou não assistiu, não ouça o podcast. Porque, ó, tô contando a história. O negócio aí fala que o Voldemort escolheu ele. Ele foi o escolhido, não por uma questão divina, mas porque na hora que tentou matar, ele foi matado. E aí a jornada do herói, ele sempre teve, vamos dizer, ajuda espiritual, que não é assim que eles explicam lá, mas ele sempre teve sorte, não é uma pessoa maldosa, né, tipo, sempre tentou se defender, nunca atacar, a questão assim. Então eu acho que isso que você fala assim, da jornada do herói é um pouco isso, de como a JK colocou essa característica de herói numa pessoa comum. Que também é uma outra visão, né? Mas agora você falando isso, eu já misturei Harry Potter com Jesus Cristo, gente. Alguém deu uma... Então, na verdade, ela deve ter misturado um pouquinho de religião com um pouquinho de mitologia, né? Porque a jornada do herói é baseada na mitologia. Uhum. E fez esse negócio todo aí. E realmente, se você parar para pensar, quem se empenhou, quem se preparou foi a Hermione, porque ela fez por onde, né? Uhum. E, assim, realmente as coisas que aconteciam com o Harry parecia muito coisa da sorte, sim, né? Muita coisa, tipo assim, como ele é escolhido, então vai dar certo. Tipo assim, vai dar certo porque foi escolhido para dar certo. E aí a gente acaba desprezando as outras pessoas que também estão ali, que se esforçaram. Que nem, por exemplo, o meu personagem favorito é o Rony. Rony, que chama? É o Rony. Eu adoro ele, porque ele é uma pessoa muito próxima de qualquer pessoa que a gente conhece. Ele erra, ele leva mais tempo para aprender as coisas. Brincalhão, tira barato de tudo, não é bom aluno, só tira nota boa no pé dele, é isso. Mas é uma amiga do Harry e ele então tipo, e ele foi uma pessoa que ele aproveitou melhor o processo, porque ele não se cobrou tanto. Então, muita coisa que acontecia... Mas olha só, também tem uma característica muito legal, principalmente, eu acho que foi no primeiro livro mesmo, que foi logo que o Harry entrou na escola, tá ainda descobrindo o negócio da magia, não sei o quê, e que é a Pedra Filosofal, esse mesmo. E aí tem uma passagem lá do espelho, será que eu vou saber pronunciar? O espelho de Osíris. O que acontece? Esse espelho, quando a pessoa olha lá na história da ficção, gente, é tudo ficção isso aqui, mas faz com que a gente pense tanta coisa. Cara, eu sempre trago as histórias do Harry Potter porque eu acho incrível. Então tem uma cena lá
que o Harry ganha de Natal a capa de invisibilidade e ele vai passear pelo castelo, entra numa sala e dá de cara com esse espelho. E quando ele olha para esse espelho, ele vê ele, o pai e a mãe. E ele entra no... Tipo assim, ele fica horas ali, daí ele entra no quarto. Rony, vem. E ele leva o Rony de madrugada. Olha só, meu pai e minha mãe. E no que o Rony se olha, o Rony vê ele sendo monitor-chefe, líder da equipe de quadribol, levantando a taça das casas, etc., tipo, fazendo sucesso. O Rony, que é de uma família de 6 irmãos, sendo o menino mais velho, depois dele só tem uma menina, ele nunca ganhou destaque. Ele sempre estava à sombra de outro Weasley. Tanto que toda vez que chega, outro Weasley, então, tipo assim, ele sempre... E ele é uma pessoa amada, a mãe dele ama, vem de um lar com muito amor, diferente do Harry, que não teve amor, teve amor até o primeiro ano de idade, depois não teve, cresceu aos trancos e barrancos com a tia e com o tio. Então, o que acontece? O Rony, ele também lembra alguém da nossa família nesse sentido, de tipo assim, o brincalhão, não sei o quê, mas também carente. Muito carente. Quantas vezes eu sempre vou trazer para mim, né? Eu não vou dar exemplo do outro. Quantas vezes eu uso a graça, o sarcasmo para disfarçar um sentimento meu? Inúmeras vezes. Quantas vezes eu faço uma piada, mas que a minha vontade era chorar? Inúmeras vezes. Então, se você pensar, também é um aspecto que é muito... Talvez isso que você falou, que você gosta muito do personagem, porque é uma coisa muito próxima da gente. Sim, é alguém que a gente já conheceu alguém igual a ele uma vez. Porque tá na gente, a gente às vezes a gente já viu, já passou por isso, né? Especialmente a gente, eu e você, que viemos de lares, né, que não são típicos, né? Estruturados. Deixa pra lá. Né, que teve uma história assim. Mas eu fico, quando eu falo da Hermione, né, vamos voltar para Hermione, que senão daqui a pouco a gente vai criar, tipo assim... Não, mas eu gostei, porque assim, é o universo Harry Potter, devia ser o título da live, agora eu não vou trocar a capa, vai ficar isso mesmo. Não, é bem isso, porque assim, eu tenho para mim que a gente pode pegar qualquer coisa, qualquer narrativa da cultura pop, qualquer filme ou livro, desde que a narrativa seja bem construída, seja bem estruturada, e você consegue tirar várias coisas, você consegue tirar vários insights. Sim. E aí, eu sempre me incomodou a Hermione, eu sempre tive esse incômodo com ela. E eu levei muito tempo para perceber que o meu incômodo dela era justamente esse, porque ela era o exemplo da mulher que tem que provar que é tudo, sim, que é boa mãe, que é uma ótima profissional, que é a melhor amiga, sabe? Tem que ser gentil, tem que ser educada, tem todos aqueles critérios que a mulher tem que atender e que são muitas coisas além do que o homem precisa atender, sim, precisa provar. Que era o que acontecia com a Hermione, ela sempre provava mais do que os outros 2 meninos, ela sempre tinha que estar um passo à frente. Mas ela não dormia para poder no dia seguinte estar preparada. No terceiro livro, o Prisioneiro de Azkaban, ela se matricula porque tem uma coisa muito legal que a gente não é muito habitual da educação no Brasil, que é o negócio da matéria eletiva. Você tem lá uma quantidade de matérias que é básica, todo mundo tem que fazer, e tem uma quantidade de aulas que você pode se matricular em matérias eletivas que vai colocando mais para a formação que você tem interesse. Isso é comum fora do Brasil, e aí a JK retrata isso na Escola de Magia e Bruxaria. Então, a Hermione se matricula em matérias demais que não cabem no horário. Tipo assim, ela matricula em matérias que acontecem as aulas ao mesmo tempo. E aí a JK é uma coisa de ficção incrível. A JK inventa um objeto lá que chama vira-tempo. E quantas vezes eu me pego pensando, gente, eu queria tanto vira-tempo porque eu quero fazer isso. Eu faço isso hoje ainda. O que é o vira-tempo? A Hermione voltava no tempo, então tipo, ela assistia
a aula de matemática, ela voltava no tempo para assistir a aula de português que aconteceu na mesma hora que a de matemática, né? No caso lá eram as matérias de runas, adivinhação e transfiguração e etc. E aí, no final daquele ano, tem aquele acontecimento que ela tem que abrir para o Harry, porque o Dumbledore fala assim, você umas 3 voltas dá. Então ela consegue salvar o hipogrifo e os Sirius. Tem a história lá, o contexto do vira-tempo. Aí depois ela devolve, porque fala assim, eu tô surtando. Porque o dia dela não durava 24 horas, o dia dela durava 36 horas. Tipo assim, ela chegou no final daquele ano extremamente exausta, extremamente cansada. Se fosse eu, tipo assim, tá bom, beleza. Eu voltava no tempo para dormir mais um pouquinho. Porque às vezes é necessário. Mas se você estivesse na situação dela, você teria usado pela mesma forma que ela usou. Para fazer umas coisas. Para dar conta de tudo. Para dar conta. E, por exemplo, será que ela aproveitou essas aulas? Né? Tudo bem que ela cumpriu a carga horária. Será que isso valeu? Mas será que o conhecimento... Porque, assim, claro, a gente já está indo para um aspecto que foge muito da ficção. Para a gente poder realmente absorver qualquer tipo de conhecimento, a gente precisa estar com a mente boa, descansada. Senão, assim, você está presente, você pode até estudar para uma prova, você pode dizer que, mas você realmente não tem uma absorção do conhecimento de uma forma que deve ser, né? Você tem que estar descansado. Aí a gente vai entrar numa discussão de educação que a Mona Lisa, semana passada, estava até conversando com a gente e tal, mas que é um tema muito legal. A gente pode fazer uma série de episódios falando sobre o contexto da educação. Eu não tenho conhecimento, eu não sou da área da educação, não estudei isso, eu sou jornalista, tenho pós em jornalismo político, econômico, cultural e fiz curso de direito. Então, cara, a minha área é política. Vamos falar de política? Então, mas assim, em termos de, se a gente for falar em educação e desenvolvimento, ela era uma criança / adolescente depois no processo do livro. Sim. Isso é muito prejudicial para o desenvolvimento de um ser que está em desenvolvimento. A gente está falando de alguém que não está pronto, de alguém que está se tornando pronto. Então, essa cobrança de que eu tenho que fazer o máximo de aulas possíveis e ela pegar um objeto mágico para encaixar no dia que não tinha, gente, já pararam para pensar como psicologicamente isso já é pesado? Muito. Agora, você faz ideia assim, vamos trazer assim, novamente para um contexto da realidade, né? A ausência de um tutor, né? Que seja o pai e a mãe dela para falar, não, você não vai fazer isso é doentio, ou um professor que vai falar assim, não vou... A história do livro, Vira-Tempo tinha que entrar de alguma forma para lá no fim ser salvo o negócio, então inventaram que a Hermione, como era CDF, queria fazer isso tudo de aula. Mas se você acha que numa situação hipotética, porque não dá para nunca real uma situação como essa, porque não existe um Vira-Tempo, você acha que alguém ia, em sua consciência, autorizar uma criança a fazer isso? Eu não só acho que ia autorizar, como eu também acho que compraria. Porque como que a criança ia ter acesso a esse objeto? Sim, gente. Não sei. Mas aí, assim... Compraria. Um educador, um pai e uma mãe... Não. Sim, faz. A gente sabe que tem, gente. A gente sabe de pessoas que pai e mãe... Que vamos dizer pai e mãe, não, vamos dizer responsáveis. Que responsáveis dão droga, né? Incentivam a criança a tomar remédios para aumentar o desempenho, né? Não é eu com 11 anos, minha mãe me dando remédio para emagrecer? Tá bom. Exatamente, Okay. Isso. Okay. E a gente está falando da década de 1980, nós estamos falando dos anos 80. Se isso já é absurdo agora, o que é absurdo agora, naquela época não era. Era considerado normal, era considerado aceitável, porque afinal de contas, ela era a sua responsável. Então, quem decidia por você era ela. Era minha irresponsável, né? Ela era minha irresponsável. A gente... isso que nem você disse, a J.K. Rowling falou sobre a infância dela. A infância dela não foi nos anos 80. Foi anterior a isso. Então, era imagino, muito pior. Certeza eu não tenho. Eu imagino que seja algo assim. Mas se você for pensar por esse monte de aspecto, a gente já colocou o feminismo lá na capa, mas a gente está falando de um aspectos muito mais psicológicos do que feminismo, né?
Mas eu também Acho que a gente já está no aspecto social, a gente está pensando em como sociedade, porque ali aquelas crianças são pessoas que fazem parte da sociedade, porque dentro daquele universo, né, do livro é uma sociedade, e eles representavam a sociedade, eles representam o que nós somos hoje. Então a Hermione representa a mulher sobrecarregada na pandemia, que teve que virar professora, que teve que virar mãe, que teve que virar cozinheira, que teve que fazer tudo ao mesmo tempo e ainda trabalhar dentro de casa, com o filho gritando e batendo na porta. Você acha que essa mulher, se dessem um vira-tempo para ela, ela não iria usar? Iria! Isso aí. Não, com certeza iria. Eu não acho assim que seria só uma mulher, sabe? Muita gente que se encaixa nesse estereótipo, mesmo sem ser mulher. Talvez esse tema feminismo, a gente se apegue muito nessa questão do feminino, obviamente, porque a mulher... A gente está partindo de uma mulher. A gente está partindo de uma mulher. Mas eu também acho que o feminismo prega igualdade de gênero. Então, tem muito homem ou qualquer outro gênero que a pessoa se identifique que também passa pelo mesmo contexto de entendimento, né? Que não apenas só a mulher. Mas eu também acho que a mulher é de uma forma, assim, sobrecarregada. Às vezes eu brinco e as feministas, por favor, não me batam, mas eu queria saber quem foi a danada que foi queimar sutiã. Porque eu queria ser sustentada pelo meu marido. Como eu não sou casada, eu tenho que me sustentar, tenho que correr atrás, tenho que não sei o quê. Mas, obviamente, que eu hoje, no contexto social de hoje, eu não ia aguentar ficar em casa e ser mandada por ninguém. Mas também acho que é uma forma muito injusta a sociedade ser dividida como é, principalmente aqui no Brasil, sabe? Quando você pega, assim, nosso contexto social, a mulher trabalha, chega em casa, trabalha mais, cuida do filho, vai fazer isso, fazer aquilo, tendo ou não tendo um companheiro, sabe? Às vezes não tendo é até melhor, porque é um filho a menos para cuidar, porque às vezes o marido é um filho. Se você pega outros contextos socioeconômicos no mundo, eu tenho um parente, um primo, que mora na Suécia. A esposa dele é sueca e ela tá grávida do segundo filho. Não, já teve o segundo filho. Não tá grávida, não, já nasceu. É demais a forma como o Estado organiza. O que acontece? Lá, o casal tem 2 anos de licença. Paternidade, maternidade. Como é que funciona isso? O pai pode tirar 6 meses e a mãe 1 ano e meio. A mãe pode tirar 1 ano e o pai 1 ano. A mãe pode tirar os 2 e o pai nada. O casal decide como divide os 2 anos entre os dois. Olha que sociedade evoluída, tá? Aqui, o pai tem 5 dias de licença paternidade. 5 dias. A mãe nem saiu do hospital. Como que você pode dizer que é igual a vida de um pai e de uma mãe? Não é. Aí depois você pensa assim, quando a mãe tem 4 meses, né, por lei ou para as empresas que aderiram ao programa maternidade, não sei o que lá, são 6 meses. Que seja 6 meses, vamos pensar assim. Você deixaria seu filho com 6 meses, hoje, Covid rolando, numa creche para voltar a trabalhar? É algo para se pensar, né? Então, é assim, a sociedade precisa passar por uma evolução. Nossa. E quando você fala da mulher que queimou o sutiã, vamos lá. Existem diversos tipos de feminismo. O feminismo. Não, eu sei, mas é bom a gente falar um pouco porque, né, povo fala que feminista é que não gosta de barbear, né, que não tira o pelo das pernas, que não tira o pelo debaixo do sovaco. Não tem nada a ver. A quem interessa esse tipo de feminismo radical, se existem vários tipos. Sim. Por que só esse radical chega até a gente? Porque esse é vendável, esse gera matéria, esse gera burburinho, sendo que o feminismo é algo muito maior do que isso. Nós estamos lutando por quê? Por igualdade. A igualdade, a equidade passa por onde? Equidade, não é igualdade, eu gosto. Equidade. Equidade. A gente não vai ser igual nunca. Quem pare Sim. De uma máquina é a mãe, não tem como. Sim, mas só que isso também passa por uma transformação
dos homens, de uma perspectiva de como a sociedade enxerga mas lembrando o ser que homem. quem cria um homem machista é uma mulher. É uma mulher machista que foi criada por uma família machista que está repassando aquilo que ela aprendeu. Por isso que eu tô falando, é algo que tem que começar. Aí a gente volta para onde? A gente volta para a educação. Sim. Tem que começar a educar. E todo, né? Educação não é só para menina. Não é só a menina que. Por isso que quando diga todos temos que ser feministas, é porque para dar certo todo mundo tem que apoiar e todo mundo tem que. Sem dúvida. Aí a gente, quando entra um novo governo, né? A gente assusta quando vê uma pessoa que deveria ter um papel assim de educação falar que meninos usam azul e meninas usam rosa, e você quer fazer que nem o Didi, né? Se matar, tipo o que o Didi fazia na década de 80. Fala, não é isso, não é isso. Mas a gente está falando de uma mulher que também veio de um contexto mais antigo. Então, a bagagem dela é mais antiga também, né? Sim, a bagagem dela é antiga, ok. Agora me fala assim, quando você vê uma tartaruga em cima de um poste, você olha e fala assim, como que a tartaruga foi chegar lá? É exatamente isso, essa pessoa no governo. Não vamos falar de política, senão eu me empolgo. Então, porque você gosta de política. Mas é tudo assim. É porque nós estamos passando por um momento de transição. O mundo está passando por um momento de transição. E essa transição vai acontecer, a mudança vai acontecer. Só que existem as pessoas que não querem a mudança, né? Porque tem muita gente que tem medo do novo, que não sabe o que vai vir. Aí, então, semana, fica querendo forçar né, a gente a manter. O mais difícil para engolir de notícia essa semana foi o Talibã retomar o poder lá no Afeganistão. A gente reclama do machismo das famílias brasileiras, que é machismo. Eu gosto muito de samba. Quando você entra no universo de samba, é machista pra caramba. Homem é tudo galinha, pega todo mundo, não sei o que. E é uma coisa aceita. Quanto cantor famoso que chega cantando lá, tipo, cheguei agora do porre, vim com... Cara, é normal para aquele universo, tá? Agora você ouve o noticiário do que tá acontecendo no Talibã, no Afeganistão, e aí assusta muito um retrocesso desse, que existe gente ainda que quer viver com uma lei de 5.000 anos atrás. Porque está sendo interessante para essas pessoas estão tendo vantagem de alguma forma. A gente tem que entender isso. Esse extremismo não cabe mais, gente. Eu sei que não cabe em lugar nenhum, mas tem gente que se beneficia dele. Porque se essas pessoas não se beneficiam... É assustador, não é? Assustador de pensar isso. Eu sei que é assustador, mas é esse mundo que nós vivemos. Por isso que existem os movimentos. Sim. Porque para dizer que, olha, isso aqui não cabe mais dentro dessa realidade que nós vivemos. Sim. Então nós precisamos mudar. Nós precisamos que algo seja reestruturado, né? Para que a gente possa criar relacionamentos melhores, né? A gente precisa criar relacionamentos melhores, a gente precisa se entender melhor como sociedade, sabe? E também esse negócio de cobrança, né? A gente não tem que ser perfeito, gente. Esse negócio, a perfeição não existe, sabe? E aí a gente fica nessa de eu sou mulher e por isso eu tenho que estudar mais, eu tenho que, sabe? Você percebe que isso também é uma questão, até mesmo voltando para o tema, né, da Hermione, é uma questão muito que ela se impõe. Como a gente vê muita gente se impondo a si mesmo isso. Mas isso é uma coisa normal das mulheres, né? As mulheres daquele período, e tão recentemente as mulheres até agora ainda têm isso, porque nenhum homem, tipo assim, ninguém questiona um homem se ele é um ótimo pai, né? Se ele é um ótimo, se ele é tipo assim, o cara é o pica da galáxia da área dele, né? Uhum. E ninguém chega para ele e questiona se tem alguém cuidando do filho dele. Sabe, hoje mesmo eu vi uma publicação no LinkedIn que a menina foi numa entrevista de emprego, em vez de perguntarem sobre o que ela fazia, sobre o conhecimento dela, o cara perdeu meia hora perguntando se ela trabalhava, se a mãe dela trabalhava, aí se a mãe dela trabalhasse, quem ia ficar com o filho dela, se ela fosse deixar numa creche, se seria uma creche paga ou uma creche pública. Isso é problema dela, não é problema do cara que está recrutando. O problema dela é chegar no horário e fazer o que ela foi contratada para fazer. Agora o cara está se preocupando com o que está acontecendo na casa dela, na vida dela, que é um problema dela. É um machismo estrutural, né? Estrutural muito.
Sim, e é o que acontecia, tipo assim, se a gente parar pra pensar, era praticamente isso que acontecia com a Hermione, mas a gente tá falando de uma criança. Mas ela precisava se formar, né, chegar no final da jornada lá na escola como a melhor. Era isso o objetivo Eu dela. acho que ela precisava se provar. E claro que em nenhum momento isso é dito nos livros, né? Fica aí na questão da personalidade da personagem, que a gente enxerga ali dessa forma. Que é muito rica esse universo, aí a gente consegue entender muita coisa desse universo do Potter. Então, o primeiro dia de aula ela chegava, ela já tinha lido todos os livros didáticos. Quando a matéria ia ser dada, ela já sabia o que ia ser dado, e, enfim, ela era uma criança, uma pessoa, enfim, muito inteligente, muito observadora, muito analítica, enfim, tinha um raciocínio rápido e tal. Vai saber, isso não mostra, né? O que foi a infância dela? Por que é que ela desenvolveu essa necessidade de. É difícil, né, de você julgar qualquer tipo de coisa como essa. Num dos livros, no último livro que virou 2 filmes, né? Tem uma passagem que o filme retrata muito mal, que é quando a jornalista Rita, Rita Strange, né? No filme nem mostra, no livro é incrível. Quando tem o torneio tribruxo, o Harry Potter é escolhido como quarto competidor, que era para ser só 3, ele participa. No final tem lá o Voldemort voltando no cemitério, ele volta com o corpo do Cedrico. Mas entre as questões ali, tem algumas passagens que o diário, o Profeta Diário, que é o jornal lá, publica algumas coisas que todo mundo fica, mas como é que essa jornalista sabe? Não tinha ninguém lá, eu olhei, fiz assim, sabe? No fim do livro, não mostra no filme, no fim do livro, a Hermione se dá conta que essa jornalista é uma animago não cadastrada, não registrada no ministério. Ela se transformava em mosca e ela conseguia ouvir conversa de todos. No livro fala isso. Aí a Hermione pega, tipo assim, a mosca e deixa ela presa um tempo. E depois solta, falando assim, olha, eu não vou contar, mas você vai ter uma dívida comigo, não sei o que, não sei o que. Quando o Dumbledore morre, no fim do 6º livro... Spoiler! No fim do 6º livro tem a morte do... Gente, foi o Snape que matou! Quando o Dumbledore morre no final do 6º livro, começa a ser anunciado que essa Rita vai lançar as memórias, Vidas e Memórias de Alva Dumbledore. Ela faz um livro em 3 semanas. Ela põe um livro e virou best-seller. Imagina, Dumbledore era a personalidade mais famosa depois do Voldemort e do Harry Potter, é tipo o Dumbledore ali, né? E o que acontece? A Rita, no livro que ela escreve, o filme retrata muito en passant, assim, muito por cima. No livro é mais detalhado. No livro que ela escreve, ela conta esses detalhes da infância do Alvo Dumbledore. De como foi a infância dele, de como foi difícil para o irmão viver a sombra, como a irmã do Dumbledore morreu assim, assado. Aí você consegue entender um pouco de por que o Dumbledore também foi o cara que em um determinado momento falou, não quero mais, deixa eu ficar como eu sou, eu não quero ser ministro, deixa, tipo assim, se retraiu. E aí, por isso, eu contei toda essa história para chegar no paralelo assim, o que será que aconteceu com a Hermione na infância para ela ter essa necessidade absurda de se provar, de ser a melhor? E aí, mais uma vez, eu trago no paralelo para minha vida. Vivendo sempre. É engraçado, não é a sombra do meu irmão. Eu nunca fui a sombra dele. Mas eu sou a filha mais velha. O meu irmão dava muito trabalho. Então, inconsciente, não era uma coisa consciente. Hoje eu faço terapia, eu entendo. Inconsciente, eu queria a atenção da minha mãe.
que só tinha pro meu irmão. Porque por mais que meu irmão tomasse bronca, ele tinha a atenção dela. Todos os dias era bronca pra ele. E pra mim, nenhum parabéns pela prova. Aquela minha ânsia desesperada era chamar a atenção, eu queria ser notada. Como será que foi a infância da Hermione? Ah, só a J.K. Rowling pode responder Mas isso. faz sentido isso que eu falei, esse pensamento todo, não faz? Sim, tudo faz sentido, porque nós estamos falando de seres em desenvolvimento, né? Sim. Pode ser também uma gratidão dela por ter sido escolhida, né? Porque como ela não era de uma família de bruxos, ela nem deveria estar naquela escola. E talvez fosse alguma forma dela, tipo, provar, né? Tentar provar que sim, gente, eu merecia estar aqui. Também eu pode não ser para sei. esse Assim, lado. porque na casa onde ela fazia parte, porque lá, quando eram escolhidos para as casas, o aluno era que nem a família dele lá dentro. Ela nunca sofreu preconceito para com os iguais a ela. Ela sofria preconceito com a outra casa. Mas é o Harry também, porque falava assim, olá, se Não, mas aí eu nem tô falando dos outros, eu tô falando dela mesma. Essa visão que ela tinha, de que, olha, eu fui... Ela também acreditava que ela foi escolhida, porque ela recebeu uma carta, sendo que aquela carta não deveria ter chegado para ela, não sei, talvez seja isso. Então, talvez eu não aquilo... sei. Porque assim, não é que a carta não deveria. Eu imagino como é isso, né? Como funciona. Como é que funciona você receber sua carta para Hogwarts ou não? É que nem olho verde na família. Às vezes você tem um tataravô, e aí o gen vai indo ali, escondidinho, não sei o quê, e de repente ele... Nossa, mas da onde que você puxou esse olho verde? Não sei. Mas tá o gen dentro de você. Então, provavelmente, a questão de ser bruxa ou não ser bruxa também é uma coisa que passa, mas pode não vir em todas as gerações. A menos que, como dito lá, sangue puro, são 2 bruxos, né? Tipo assim, é muito difícil. Se você casar com um homem negro, você ter um filho branco. Certo? Aí depende. Não, Se ele tiver um gene recessivo na família, pode ser que... Mas é o que eu disse assim, é mais difícil. Não, é mais difícil, mas não é impossível. Mas eu tô falando assim, de que de uma visão da Hermione, dela mesmo como pessoa, sabe? Sim, de querer, tipo, falar assim, não, eu preciso mostrar que eu merecia estar aqui. Mas só concluindo assim, esses bruxos que nascem de família, então, tipo assim, pai e mãe bruxo e nasce não bruxo, eles são chamados de abortos na história. Olha que loucura! Olha como é o aborto. Nasceu, mas não é bruxo. E aí é uma vergonha para a família que tem pai e mãe bruxo e o filho não é bruxo. Mas se você parar para pensar, gente, isso é quase uma representação de várias coisas que aconteceram. Tipo assim, se a gente for querer puxar fundo, né, vamos começar a filosofar, pensar sociologicamente, é quase uma representação do Holocausto, né? Judeus vão... Sim. Raça pura, né? Tanto que... Hoje eu vou terminar a live de hoje fazendo assim, mal feito. Então, por isso que eu falo, se a gente começar a parar para pensar, né, se a gente não só simplesmente ler, se a gente começar a refletir sobre o que está ali, porque muitas coisas, talvez a J.K. Rowling fez de propósito, eu acredito que não, mas eu acho que ela refletiu tudo que ela aprendeu durante a história de vida dela também, porque ela também tem uma história de vida, né? A gente tem que entender que o personagem, ele é criado através da visão de mundo do escritor, né? E a maioria dos personagens são baseados em alguém que eles já conheceram, porque ninguém cria do nada. À tarde a gente estava conversando um pouquinho e você falou sobre a personagem do filme do Animais Fantásticos, que você falou que é a que você mais gosta da saga do Harry Potter, né? Eu não sou profunda conhecedora, eu gosto muito do Harry Potter, mas como eu sou dos livros, eu até assisti Animais Fantásticos, tá? Mas eu não sou muito conhecedora do universo Animais Fantásticos porque não tem o livro, então para mim fica mais assim, mas ok. Como é o mesmo nome da personagem? Kika. Eu sei que é Kine alguma coisa, gente, não que sei é a de Ruivinha, que é a Ruivinha. Que é a loirinha, é loira? Ela tá sempre de rosa. É uma que tá sempre usando roupa rosa. A Ruivinha. O que acontece?
que ela casa com um cara que não é bruxo. Que é o padeiro, o trouxa. Por isso que ela é considerada já, nossa, ela casou, ela se interessou porque por ela se alguém. apaixonou por um não bruxo feinho ainda, gordinho, fora do padrão estético, assim, tipo, não é o galã. Mas o que acontece? Acho interessante que essa personagem essa história é uma história de época, é um mundo fantástico numa história de época, porque volta ali para a década de 20 e década de 30, 1920 e 1930. E é uma história fantástica, né? Tipo, é uma ficção. E aí é uma personagem que ali naquela época a sociedade como um todo era machista. Exatamente. Trabalhava, era tida como um bibelozinho, né? É uma outra situação. A mulher que trabalhava já era uma vista, tipo, mal vista. Quando casava tinha que parar. Era outra sociedade. E essa personagem encara, briga para salvar a irmã que passa por algumas situações. Agora eu não vou dar tanto spoiler porque isso só tem um filme também porque eu não sou profunda conhecedora. E depois ela se encanta pelo rapaz lá não bruxo, eles chamam de não mage, né? Enquanto que na Inglaterra eles chamam de trouxa, nos Estados Unidos, porque essa já passa numa visão nos Estados Unidos, eles chamam de não mage. E ela é uma personagem rica também, apesar de ser uma personagem secundária, né? Ela é irmã da personagem principal, ela não é a personagem principal. Mas também acontecem umas coisas legais, assim, ela é decisiva no enredo da história ali, para salvar a irmã, para acontecer algumas coisas. E eu acho uma personagem, eu não tinha dado tanta atenção para ela, porque eu sou dessa personagem da Hermione, de querer se provar de uma personagem. E ela não, ela fica na dela ali, o que tiver que acontecer, eu vou. No segundo Animais Fantástico, ela tem um papel um pouquinho mais forte, porque ela é convencida, quase vai pro lado do mal, depois volta, né? Você assistiu o segundo, eu dando spoiler de novo. Não assisti, não. Dando spoiler de novo. Não, mas assim, ela é um personagem que, como ela não se cobra tanto, né? Não. Ela se permite a fazer coisas que os outros que passam o tempo todo se cobrando, porque a irmã dela se cobra demais. Sim. Né? Porque a irmã dela quer participar de uma coisa em que ela não pode. Não, né? Ela quer ser escolhida. Mais uma vez, a JK também coloca mulheres no papel de liderança, por exemplo. Mesmo naquela sociedade de 1920, 1930, ela coloca ministro da magia dos Estados Unidos uma mulher negra. Bem... Sim, mas assim, é por isso que eu falo que a Kine, não sei o nome dela assim, ela é interessante, porque se a gente parar para pensar, se a gente acha que a sociedade já era difícil na década de 80, quando a Hermione era... Imagine no início dos anos 1920, 1930, então era muito mais difícil. Então uma mulher que nem ela, já era muito difícil a existência de uma mulher que nem ela, né? E ela é divertida, ela é engraçada e ela é meio desastrada, ela não é uma pessoa assim que faz tudo certinho, né? Sim. Então é legal você pensar assim, que ela era totalmente o contrário da irmã. A irmã era certinha, queria fazer tudo certinho, se vestia de uma forma que você via que a roupa da irmã dela não saía nem do lugar, era um negócio assim que você fala, gente, a mulher é certinha. Então legal esse contraponto, né, de que a mulher não precisa ser, né, essa perfeição toda. Né, apesar de que ela é muito bonita esteticamente, né, se a gente for parar para pensar em padrões de estéticas de Hollywood, a gente pode ficar aqui até amanhã. Mas eu tô falando mais como uma personalidade de uma mulher que não quer provar nada para ninguém, que já era o caso da irmã e que também já era o caso da Hermione, né, do tempo todo ter que provar, né, de perder muito tempo tendo que provar as coisas. Vou pensar nisso aí, vou trazer esse assunto para minha terapia, porque quanto na minha vida eu tenho que ficar mostrando que eu tenho que provar, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que... tô na dança de salão, eu tenho que ser a pose mais bonita, fazer a melhor foto, eu tenho que fazer não sei o quê.
Não tenho nada. Carol, para, eu não tenho nada. Faço. Não, não tem, você não tem, a gente não tem que nada, a gente só tem que viver, a gente tem que ser feliz, a gente tem que gostar da gente, né? A gente tem que celebrar a gente, né? A gente, porque a gente nunca vai atender os padrões sociais ou de beleza, porque eles não são feitos para serem atendidos, eles são feitos justamente para criar essa negócio de que você tem que sempre fazer o melhor, 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 melhor. Você nunca vai chegar lá. Legal, ó. Eu até hoje mais cedo eu fui no dentista e a Jenny, minha dentista, é uma figura, uma pessoa muito do bem. Aí eu tava falando para ela no podcast e eu expliquei tal. E ela vai participar com a gente vai marcar uma data aqui para ela participar. E ela trouxe um tema muito legal que a gente vai abordar, que eu acho que vai fazer um gancho com o que você está falando aí, que ela, além de dentista, ela também faz aplicação de Botox e faz harmonização facial. Que eu chamo de desarmonização facial. Quantas pessoas assim, você conhece que fez essa harmonização e ficou legal? Então, mas aí ela falou umas coisas muito legais. Ela falou assim, Carol, eu tenho noção. Não vai chegar uma pessoa de 80 anos aqui e eu vou querer deixar com a cara de 20, que não vai dar certo. A gente tem que pôr uma noção, assim. Ela falou assim, que é isso que as pessoas chegam lá, que as pessoas não têm a autoaceitação, não conseguem se enxergar no que são de verdade. E, gente, se aceitar, né? É um processo que às vezes é demorado e doloroso. Agora, eu fico imaginando assim, eu falo, gente, o dia que todo mundo se aceitar e falar assim, eu não tenho que me maquiar para provar nada, eu não tenho que comprar. Eu falo, gente, a gente desmonta tanta coisa, né? Vai ser um negócio assim. Mas aí assim, ó, eu não tenho que, mas eu quero. Então, essa que é a diferença, o eu não tenho que. Gente, a gente toda vez que tem esses dias eu tava refletindo sobre isso, eu falei, gente, toda vez que tem uma festa, a gente compra uma roupa que a gente não gosta, mas que vai ficar bonita, e depois a gente gastou um dinheiro que a gente poderia ter comido uma coisa legal, ter feito uma viagem legal, porque tem roupa que é caríssima, dá pra você ir pra praia e voltar com a roupa, com o dinheiro que você gastou no vestido. Sim. Mas só porque a gente precisa. Aí eu falei, gente, se a gente começar a pensar nisso, eu não preciso comprar uma roupa, eu vou com o que eu tenho, e se a pessoa não quiser que não me convide, vai ser outra coisa. E as pessoas vão começar a mudar de postura também. Né? Vamos, um processo, né? Eu acho que vamos começar com a gente. Sim, eu tô começando comigo, eu não tô exigindo de ninguém, eu tô falando de mim, são minhas. Com a gente, e esse tipo de observação que a gente faz, eu espero que quem esteja assistindo, comenta aqui, gente, se tá fazendo bem para vocês. Eu sempre esqueço de falar no começo, curta, compartilha, ajuda aí o algoritmo do YouTube a lembrar da gente, indicar a gente pros outros. Sei lá, gente, indica os amigos, inimigos, tamo junto. Quem sabe aquela pessoa que você não vai muito com a cara, fala, nossa, mas se ela ouvir isso aqui, quem sabe ela melhore, sei lá, né? É Fênix aqui, a gente quer renascer das cinzas e ajudar todo mundo. E assim, a gente não tem respostas, a gente também tá aprendendo, a gente também está em processo. Talvez eu estou falando uma coisa hoje, amanhã eu vou estar falando outra, e o povo vai falar, gente, ela é doida. Não sou doida, sou uma pessoa que estou evoluindo. Gente, ninguém é da área de psicologia, são as nossas visões, a nossa impressão sobre as coisas, a gente conta coisas pessoais e a gente, observações que a gente fez. E é muito legal tudo que a gente falou hoje. Tipo assim, eu sou fã de Harry Potter, eu leio desde a década, tipo, 1998 eu já estava lendo Harry Potter. E só hoje, com o que a Kika falou, que eu me dei conta do que a Hermione que eu sempre fui. Eu nunca tinha prestado atenção, então é importante às vezes a gente ter esse outro olhar. E eu acho que é isso por hoje, né, Kika? Que, ó, nossa gravação tá com 58 minutos, estamos bem. Olha! 1 horinha. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui, que ouviram, que quiserem comentar. Gente, quem quer participar? Quem quer participar da nossa live, põe o dedo aqui, que já vai fechar. Ai, muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima.